Olá, meus amigos. Este vídeo é um extra. Eu vou postar outro com uma história essa semana, como eu sempre tenho feito. Eu queria dizer para você, antes de começar, que quando eu falo aqui que eu não tenho a intenção de destruir a fé de ninguém, eu tô sendo sincera. Então, a minha sugestão para você, se você é um membro da igreja fiel, e se você é aquele tipo de membro da igreja que precisa dela para você enfrentar os seus desafios do dia a dia, se você encontra nela paz, felicidade e tudo mais, eu sugiro que você não assista esse vídeo. Eu falo isso de coração, tá? Você que vai continuar aqui assistindo, espero que você já seja um ex-membro da Igreja Mórmon ou que você seja membro de qualquer outra religião. Mas eu te peço que, por gentileza, não assista na presença de crianças, porque a gente vai usar uma linguagem pesada, gráfica, tá? Eu vou entrar no assunto do vídeo, vou fazer meus comentários no final. Esse vídeo que eu estou gravando agora é a respeito de um outro vídeo que foi publicado na internet, até onde eu sei, ontem, dia 22 de agosto de 2022. Esse vídeo que saiu na internet, ele é curto, ele tem mais ou menos 27 minutos, ele trata de uma investigação feita sobre a vida de Gordon B. Hinckley. Ele era presidente da igreja na década de 90. E quando você começa a assistir o vídeo, por que eu tô fazendo para você aqui? Porque não tem legenda em português, então pelo menos não por enquanto, talvez vá sair alguma, mas de qualquer forma eu me senti na obrigação moral de traduzir aquele vídeo todo. Levei acho que 2, 3 horas para poder traduzir tudo e passar aqui para você. Então, quando você começa a assistir, aparece na tela a seguinte mensagem. Este mini documentário foi produzido no final da década de 80 e início da década de 90, como parte de uma investigação tratando do falecido ex-presidente mórmon Gordon B. Hinckley. Este documentário não tem sido visto pelo público em quase 30 anos. Esses fatos ocorreram na década de 60. Eu acho que isso não aparece no vídeo, não, mas está escrito lá. E agora sim, no vídeo, aparece essa mensagem aqui, desculpa. Aparece essa mensagem assim, dizendo o seguinte: as pessoas entrevistadas atestam a veracidade de suas declarações. As entrevistas foram conduzidas independentemente de cada uma, sem a oportunidade de corroboração. Ou seja, essas pessoas não conversaram entre elas, as entrevistas foram conduzidas independentemente, tá? Uma mínima edição foi aplicada para colocar os eventos em ordem cronológica. Nenhuma tentativa foi feita para alteração de conteúdo. Então tá. Quem conduziu essa investigação foi Bill Clodden. Eu adoro pessoas que quando denunciam, elas têm nome e sobrenome. Bill Clodden, ele era membro da igreja e foi ele quem dirigiu essa investigação. No início do vídeo, ele está dando uma entrevista, eu acho que... é uma entrevista à imprensa, e ele fala o seguinte, presta atenção. Gordon B. Hinckley, em associação com os Hunters é uma outra família, estava envolvido em casos amorosos hetero e homossexuais, na casa localizada na rua Lakeland Drive, em Salt Lake City, bem como no apartamento acima da loja de carros usados no sul da rua Main. Então é assim que o vídeo que abre o vídeo, tá? Então o que ele mostra nesse vídeo?
4 pessoas, deixa eu ver, 1, 2, 4 pessoas são entrevistadas. E ele vai mostrando, ele mostra uma que fala sobre um determinado assunto, aí a segunda, a terceira e a quarta, e todas elas falando sobre aquele assunto em ordem cronológica. Eu ia apresentar para você dessa forma, mas é muita coisa. Então, o que eu decidi fazer foi o seguinte, eu traduzi o que cada uma dessas testemunhas oculares declaram, e você vai ver os fatos repetidos nas falas delas, porque elas estão atestando os mesmos fatos, tá? Então, mantenha isso em mente. Tá. Peraí, né? Peraí que eu tô me organizando aqui. Então tá, mantenha em mente isso, tá? Hinckley, ele era um apóstolo na década de 60, quando esses fatos aqui se desenrolaram. Então, nós vamos começar com a primeira testemunha ocular, chamado Ben Pelham. Ele é membro da Igreja Sud. Quando você vê o vídeo, essas pessoas estão falando com a própria boca o que aconteceu. Então, mesmo que você não entenda inglês, dá uma olhada naquele vídeo, porque você vai pelo menos ver essas pessoas às quais eu estou me referindo, contando os fatos da própria boca delas, tá? Ben Pelham, ele fala o seguinte: a loja de carros usados no número 8 sul da rua Main, de propriedade de Alvin e Walton Hunter, era gerenciado por um amigo meu chamado Charles Van Dam. Eu costumava tomar conta do estabelecimento e via os senhores Alvin, Hinckley e Walton no escritório. Quando fala Hinckley, é o Gordon B. Hinckley, tá? Presidente da igreja, ex-presidente da igreja, falecido. Eu fui apresentado ao senhor Hinckley por Alvin e Walton. Esse é meu amigo. Aliás, desculpa. Eu fui apresentado ao senhor Hinckley, Walton e Alvin por este meu amigo, que era gerente na loja de carros, que eram de propriedade do Alvin e do Walton Hunter. Se você se lembrar, teve o presidente Howard W. Hunter, muito provavelmente eles eram familiares dele, tá? Os Hunters, presumidamente, eram bons mormons, disso eu sabia, mas desde então passei a ter uma opinião diferente. Eles construíram um apartamento acima da loja de carros, onde eles faziam festas, e tanto homens quanto mulheres eram levados lá para cima quase o tempo todo. Em várias ocasiões na loja, naquele apartamento que eles construíram acima do escritório, eu vi Alvin, Walton e Gordon Hinckley subindo para o apartamento com prostitutas e jovens rapazes. Ai, não acredito, né? Peraí. Puxa vida, acho que eu tirei da ordem aqui. Muita calma nessa hora, tá? Não tirei da ordem, não. Então, ele falou aqui sobre esse apartamento que eles construíram lá acima do escritório da loja de carros, que era de propriedade dos Hunters, e o Hinckley frequentava. Agora ele vai falar de uma casa. Presta atenção. Essa casa tinha 4 ou 5 quartos, agora é uma outra casa, tá? Tinha 4 ou 5 quartos, 3 pisos, uma casa linda, e a gente ia lá todo o tempo. Na época tinha sempre muita gente naquela casa, os Hunters, Sr. Hinckley, meus irmãos, amigos do Chuck e mulheres. Chuck era o dono da casa. As festas eram frequentadas todo o tempo pelos Hunters e Sr. Hinckley e mais alguns líderes do alto escalão da igreja. Eles não estavam lá para jogar poker. O Louis é um homem que trabalhava na loja de automóveis, tá? O Louis costumava levar 4, 5 mulheres de cada vez para a casa do Chuck.
deixava elas na porta e ia embora. O Sr. Hinckley e os Hunters sempre estavam lá, entre outras pessoas. Eles bebiam e dançavam. Algumas das mulheres dançavam para eles, na frente deles. Elas então escolhiam um dos homens, subiam para o quarto e fechavam a porta. As mulheres eram muito bonitas e bem jovens. Havia mexicanas, americanas, afro-americanas, muito bem vestidas e simplesmente lindas. Aquelas festas eram demais e aqueles homens supostamente eram bons membros da igreja. Tanto os Hunters quanto o Sr. Hinckley. Meu problema com isso é: como que você pode condenar alguém por fazer muito menos do que você está fazendo quando você está tentando seguir a religião? Um dia o Chuck me convidou para ir à casa dele, a essa casa, tá? Nós chegamos lá, descemos do carro, entramos na casa e não havia ninguém à vista, mas os quartos estavam todos trancados. Ele subiu as escadas e começou a ficar vermelho e mais vermelho. Ele estava furioso. De repente ele voltou, descendo as escadas porque alguém estava usando o quarto dele. Bateu a porta, pegou uma mesinha e jogou pela janela no segundo andar da casa. E uma televisão acabou indo junto. Ele estava gritando e xingando tão alto. Quando Chuck jogou a mesinha e a televisão pela janela, caíram em cima de um conversível, um carro conversível. As pessoas então começaram a sair dos quartos, tentando vestir a roupa por cima dos garments. Eu vi Gordon Hinckley descendo as escadas com uma ruiva do lado dele. Então isso é tudo que eu posso dizer. E que Gordon Hinckley estava sempre lá entre aquelas pessoas. Hinckley também estava tentando vestir as calças e eu acho que o Sr. Van Damme matou eles de susto, quase matou eles de susto. O Sr. Van Damme é o dono da casa, o Chuck, tá? Eu tenho certeza que o Sr. Van Damme vai te contar o que acontecia na casa dele e no apartamento acima da loja de automóveis. E essas coisas são fatos, não são inventadas, não são ficção. Houve uma época quando ele morava no Colorado, Van Damme, tá? Chuck Van Damme. Quando ele morava no Colorado e tinha 2 bares para gays em que eles mandavam cashier's checks do Zions National Bank. Cashier's check é um cheque que o banco te dá e vale dinheiro, tá? Digamos que você quer um cashier's check de $100. Você vai lá, entrega $100, eles te dão um cashier's check, ou seja, uma garantia de que aquele dinheiro está disponível para saque. O Zions National Bank é um banco de propriedade da Igreja Mormon ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Zion significa Sião. Então é o Banco Sião. Vou começar de novo esse parágrafo. Houve uma época quando ele morava no Colorado e tinha 2 bares para gays, em que eles mandavam cashier's checks do Zion National Bank, aqui de Salt Lake City, para Denver, Colorado, e Chuck levava eles ao banco em que ele tinha conta para sacar o dinheiro. Eram cheques do Zions Bank e a igreja é proprietária desse banco. Eu fui batizado na igreja Sud e não aprovo o fato de eles excomungarem pessoas que não estão fazendo coisas nem perto do que eles estão. Ninguém se importa se Gordon B. Hinckley bebe, isso é problema dele. Ninguém se importa se outros líderes do alto escalão bebem, isso é problema deles também. Mas você não pode censurar outras pessoas porque você está em uma posição mais alta na igreja e você tem todo esse poder. E você está excomungando por coisas que você faz 2 vezes pior. Esse foi o depoimento de um membro da igreja, que, claro, afastado, né? Chamado Ben Pilham. Agora vamos escutar o que Charles Van Damme fala. Charles Van Damme ou Chuck é a mesma pessoa, tá? Ele era membro da igreja, ele foi excomungado, ele era homossexual e um paciente com AIDS. Inclusive, ele faleceu logo, meses depois dessa
dessa entrevista que ele deu para essa investigação, para esse mini documentário, tá? Como eu já te falei, esse documentário foi feito no final da década de 80 e início da década de 90 e relata fatos que ocorreram na década de 60. Mantenha isso em mente. O Charles tem muito a dizer. Ele fala o seguinte: eu fazia parte de uma boa família Mormon. O irmão da minha avó foi presidente da igreja, George Albert Smith. Então ele já era terceira geração membro da igreja. Ou até mais do que isso. Houve uma ocasião em que me pediram para encontrar com Gordon Hinckley no Hunter Motor Veículos Usados, que eu gerenciava, e nós nos envolvemos financeiramente numa casa na rua Lakeland, número 2213. Ele dá o endereço da casa, né? Nós compramos a casa para ser uma sede de festas, e Gordon Hinckley, Alvin e Walton Hunter iam para lá o tempo todo, e eu tinha que arranjar mulheres para eles, bebidas alcoólicas, eu tinha que arranjar tudo para eles e para aquela casa, porque era uma sede de festas. Eles me disseram: vamos comprar uma casa, nós podemos cuidar do financiamento, te damos o dinheiro e tudo mais. Disseram que queriam uma casa sofisticada. Então eu fui procurar e encontrei esta na rua Lakeland, número 2213, que custou $175 mil na época. Isso aqui na década de 60 era muito dinheiro, tá? Então compramos e eu mobiliei. Ela tinha 5 quartos. O Louis, que trabalhava na loja de veículos, tá? E sempre ia comigo a Colorado comprar carros, era quem pegava prostitutas na rua 200 Sul, entre a 300 e 500 Oeste. Isso fica no centro de Salt Lake. E levava para as festas na casa. Nós bebíamos muito mesmo, e todo mundo ria e se soltava como em uma festa qualquer. Gordon Hinckley costumava beber Boilermakers, cerveja com whisky misturados. Eu estive pessoalmente envolvido com o apóstolo Hinckley sexualmente. Ele era apóstolo, tá? Na década de 60. Ele queria de tudo um pouco, mas quando estava satisfeito, te jogava fora. Você não importava mais para ele. Ele simplesmente mudava e se mostrava o mais arrogante possível. Você falava com ele, ele havia estado na tua casa na noite anterior, tendo uma orgia sexual, e se você esbarrasse com ele na rua, ele completamente te ignorava e fingia que não te conhecia. Eu vou interromper o depoimento dele e vou ler para você aqui rapidamente o depoimento, porque ele é a principal testemunha nessa investigação, tá? Eu vou ler rapidamente o que o Louis Sims declarou nesse documentário. O Louis Sims era esse que ia com o Chuck para Colorado comprar carros usados para trazer e revenderem nessa loja de automóveis que era de propriedade do Alvin e do Walton Hunter, tá? Então ele cuidava da manutenção dos carros. E ele fala o seguinte, o depoimento dele foi o seguinte: eu trabalhava na empresa cuidando da manutenção dos veículos. Gordon Hinckley e Walton eram grandes amigos e saíam juntos muitas vezes. Eu levava muitas mulheres à casa do Chuck, a qual era uma casa muito bonita, nas montanhas no lado leste de Salt Lake. É uma área relativamente nobre, tá? As pessoas eram bons mormons, como conselheiros, bispos e outros líderes da igreja que eu sempre via lá. Naquela época havia muita prostituição na área da 200 Sul, entre 300 e 500 Oeste. Eu conhecia muitas daquelas mulheres porque eu fui criado naquela região. Então eu pegava muitas delas e levava para aquelas festas. Eu levava 3, 4, 5 mulheres e sabia que havia outras pessoas que faziam a mesma coisa. Ou seja, outras pessoas que levavam prostitutas para as festas, tá? Eles sempre me pediam para arranjar mulheres negras, altas, magras e bonitas. Então você vê que ele fala a mesma coisa que o Chuck já falou.
Ele tá confirmando um fato, né? Então tá. Chuck segue falando o seguinte. Quando ele não queria uma festa muito grande, ele vinha à minha casa e éramos só eu e ele. Eu conhecia ele em termos de negócios, sexualmente. Eu não queria dizer o que eu vou dizer, mas sexualmente nós tínhamos algo. Era discreto da minha parte. Por favor, presta atenção para que não tenha criança agora, principalmente nessa parte aqui, tá? Ele gostava de sexo oral, tanto dar quanto receber. Ele gostava de ter sexo anal com meninos afeminados, jovens de 15 e 16 anos, crianças. Eu não estava morando em uma casa, estava morando num zoológico. E cansei de viver num zoológico. Eu tinha que comer, beber, dormir, dirigir e tudo mais. Eu trabalhava 18, 20 horas por dia. Chegava em casa e pensava, como seria bom poder tomar um banho, cair na cama e dormir em paz. Em vez disso, eu chego em casa e dou de cara com prostitutas, vadias e gays entrando e saindo da minha casa. Dessa vez eu fiz um escândalo e não foi bonito. A mesinha e a televisão caíram em cima de um Pontiac conversível. Lembra que Ben Pelham conta esse mesmo fato? E eles todos correram para a rua, vestindo a roupa, os que estavam nos quartos trancados quando ele chegou em casa, tá? Que o Ben conta também. Vestindo a roupa, dando fora da minha casa. Eu mudei então para Denver, Colorado, e abri alguns bares para gays. E quando começou a engrenar, de repente eles queriam um estabelecimento para fazer alguma lavagem de dinheiro do Zion's First National Bank, Banco de Sião, de propriedade da Igreja Mormon. Então eles começaram a mandar pessoas com altos cashier's checks do Zion's First National Bank, e eu fazia a lavagem e eles me pagavam 10%. 75 mil dólares, década de 60. Era uma loucura. Eu levava eles ao banco, sacava o dinheiro e era visto por lá. O FBI tem fotos minhas no banco fazendo saques do meu Cadillac no estacionamento e tudo mais. E eu mandava o dinheiro de volta para Salt Lake por aquelas pessoas e ficava com 10% para mim. Eu vou deixar essa parte mais pra frente, tá? Que ele fala, porque é forte o que ele tem pra dizer. Ele é o que mais teve... Ele é o que prestou depoimento mais forte, porque ele teve um envolvimento... Ele teve um romance afetivo, né? Com Hinckley. Porque ele também era homossexual. Eu vou voltar no depoimento do Chuck. Mas eu quero ler agora o depoimento de Viola Galo. Ela é uma testemunha ocular dessas festas. Ela não era mormon, tá? Então ela fala o seguinte. Sim, eu estive lá. Ela está se referindo agora à loja de carros. Eu estive lá e via mulheres para cima e para baixo naquela escada enquanto eu conversava com o Walton. Mulheres de todo tipo. Eu via mulheres de todo tipo, negras, latinas e brancas. Ele dizia, lá vão elas de novo fazer festa. Nós costumávamos fazer festas na casa do Chuck, agora já em uma outra ocasião, na rua Lakeland. Era uma casa muito bonita, grande, com vários quartos. A primeira vez que eu fui a uma festa na casa do Chuck, tinha bastante gente, muitas mulheres, homens. E eu fui então apresentada a Gordon Hinckley. As mulheres que eu conheci naquelas festas eram contratadas para estarem lá. Eram prostitutas e algumas delas trabalhavam na loja também, de veículos, tá? Elas se vestiam de forma bem sensual, roupas apertadas, mini saias, shorts curtinhos. Eles se divertiam muito, bebiam e sempre havia muitas mulheres. O Sr. Hinckley e Walton estavam sentados uma certa noite e eu me lembro de ver o Sr. Hinckley se soltando bastante. Ele tinha os braços em volta de uma das mulheres e logo eu vi alguns casais se dispersando
e indo para um e outro quarto. Algumas mulheres faziam striptease, tiravam a roupa e dançavam em volta do Hinckley. Eu, às vezes, não conseguia acreditar nas coisas que aconteciam naquela casa. Uma noite, quando Hinckley estava dançando com uma das mulheres, ela tirou a blusa. Começou a desabotoar a camisa dele e ele tirou a camisa e continuaram dançando. Era uma dirty dancing. Eles se esfregavam um no outro e ela falou: minha nossa, você está usando esse garment? Nós vamos ter que tirar isso. Ela chamava ele de baby, isso e aquilo. E uma noite ela pegou na área genital dele, na frente de todo mundo, tá? Então eles subiram para o quarto de novo. Eles sempre faziam isso, subiam para o quarto, depois desciam, trocavam de mulheres e subiam de novo. Era isso que acontecia lá. Eles me convidavam para subir com eles algumas vezes e eu dizia não. Uma noite, em uma das festas que havia ido, Sr. Hinckley estava lá. Eu estava sentada perto dele, nós estávamos conversando e ele me perguntou se eu gostaria de ir para um dos quartos com ele. E eu falei: não, obrigada. Se Chuck me dissesse que ele tinha um caso com Hinckley, eu acreditaria nele. Havia alguns meninos em uma das festas que eu fui. Eu diria que eles tinham 14 e 15 anos. Eu os vi conversando com Hinckley e eles subiram para o quarto. Hinckley e os dois meninos. E ficaram lá em cima por um bom tempo. Bom, eu sabia que Hinckley era parte do alto escalão da igreja e que os Hunters também eram. Eu só não conseguia acreditar no Hinckley por conta das coisas que eu vi com meus próprios olhos. Todos esses surdos, especialmente Hinckley, bebendo e fazendo festas, como ele estava fazendo. Eu tinha escutado falar desses santos dos últimos dias, mas quando eu vi o Sr. Hinckley, me chocou muito ver as coisas que ele fazia. Eu tinha escutado sobre como eles faziam festas e saíam com outras mulheres, isso e aquilo. Mas quando você vê com seus próprios olhos o que eles realmente fazem, eles que são altas autoridades na igreja, como o Sr. Hinckley, eu simplesmente não posso acreditar. Seguindo com o depoimento do Chuck, o dono dessa casa de festas. Casa de festas não. Casa que foi comprada para ser uma sede de festas. Ele fala o seguinte: de uma coisa você precisa se lembrar, é que a igreja Mormon financia negócios. Eles não estão lá para adorar a Deus ou qualquer outra coisa. Eles estão lá para ganhar dinheiro e fazer sexo. Ele me usou, ele está se referindo ao Hinckley agora. Ele me usou sexualmente, pessoalmente e depois me excomungou pela minha homossexualidade. Ele me excomungou, apesar de eu ter participado em festas sexuais com ele pessoalmente. Eles são pessoas ambiciosas, só querem saber do que tem no bolso, e Hinckley é assim também. Ele acha que pode se esconder atrás da igreja, e ele pode se esconder. Ele pode se esconder, porque eles são tão nojentos. Toda a religião mormon é tão nojenta, é uma bagunça. Contanto que você siga a mais alta hierarquia da igreja e você faça o que eles querem que você faça, eles vão te dar um bom dinheiro, suficiente para você viver muito bem. E se você aceitar e fizer coisas extracurriculares para eles, eles vão te pagar por debaixo dos panos. Isso eu posso dizer. Alguém começa a falar mal da igreja Mormon e fala para alguém que começa a espalhar, manchando o nome da igreja, de repente eles desaparecem ou são calados. Mas eu acho que as pessoas deveriam saber o que a igreja Mormon realmente faz e porque eles destroem vidas. E é por isso que eu estou trazendo isso à tona, porque um dia essas pessoas vão saber que eu estou falando a verdade. Eu aposto que quando essa história aparecer na mídia, eles vão pagar.
O diretor desta investigação, Bill Clodden, ele encerra o vídeo falando o seguinte: eu sei que essa história é real através de 8 meses de investigação. Minha esposa e eu gastamos incontáveis horas de trabalho e dinheiro investigando isso e descobrindo a verdade do que nós acreditamos ser a de maior proporção em hipocrisia que eu já ouvi falar. Eu acho que isso precisa ser conhecido pelos membros da igreja, por todos os membros da igreja. Esta noite eu serei excomungado aqui na ala Oaks Hills 1 por ter contado uma história da verdade sobre um membro da alta hierarquia da igreja Mormon, Gordon B. Hinckley. Eu fui encorajado por meus amigos mormons, presidência da estaca e bispado, a buscar a verdade. Não há nada na doutrina ou procedimentos da igreja que permita a um membro a oportunidade de trazer qualquer acusação contra a presidência da igreja. Aí está para você traduzido esse vídeo, que para minha surpresa me fez chorar. Me fez chorar com dor, com indignação. Porque eu não sei você, quando era membro da igreja, mas quando eu era membro da igreja, os presidentes, eles não eram presidentes, eles eram profetas. Os apóstolos, assim como a primeira presidência, eles viam Deus face a face. Era nisso que eu acreditava. Eu acreditava na mais alta retidão por parte desses homens. Eu acreditava na santidade deles, de coração. Eu seguia eles. Eu acreditava que eles tinham já a exaltação deles garantida, porque eles foram escolhidos a dedo por Deus, pelo Pai Celestial, para presidir a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Essa era a minha crença. Eu lembro do Hinckley na década de 90, eu lembro dele falar que as mulheres não deveriam ter mais do que um furo na orelha. Eu lembro que algumas mulheres na minha ala que costumavam usar 2 brincos, passaram a usar um brinco só, porque o profeta de Deus falou que para usar um brinco só na orelha, ao invés de 2 em cada orelha. Eu lembro também dele ter falado que o computador estava se tornando algo tão acessível que agora as pessoas deveriam deixar esse computador na sala, onde todos tivessem acesso e pudessem ver o que os membros da família estavam acessando. Essas eram as profecias daquele homem de Deus, do profeta, quando ele era presidente. E esse era o passado dele. Para você entender o resumo, a suma desse vídeo, Hinckley, ele era muito amigo dos Hunters, Alvin e Walton. Walton, eu esqueci de falar para você, Walton serviu como presidente de missão 2 vezes e como bispo 2 vezes. Walton Hunter. Eu não encontrei nada sobre Alvin Hunter. Se você quiser pesquisar, dá uma olhada se você descobre alguma coisa sobre ele. Então eles eram muito amigos. E Alvin e Walton, eles tinham essa loja de carros usados no centro de Salt Lake. Então eles sempre saíam juntos e, enfim, com mulheres. Isso era um boato que corria na cidade, que corria naquele meio, que eles saíam com mulheres. Então o que eles fizeram? Para não ter que ficar saindo e se expondo, eles construíram um apartamentinho acima do escritório nessa loja de automóveis, de carros usados, tá? E eles começaram então a fazer as festas deles lá, essas orgias. Só que não satisfeitos com isso, o Hinckley chamou o Chuck, que era o gerente dessa loja de automóveis, e falou para ele o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma casa, mas uma casa bonita, uma casa grande, sofisticada. Vê se você encontra alguma coisa, e eu e o Alvin e o Walton, a
a gente ajeita o financiamento dela e te dá o dinheiro para comprar, não tem problema nenhum, e você pode então morar lá. E o Chuck achou que era uma boa ideia. Ele e o Chuck já estavam envolvidos romanticamente, tá? Então o Chuck comprou aquela casa, só que ele caiu do cavalo, porque tinha festas todo o tempo. Eles não especificam quantas vezes por semana, mas todos eles usam a mesma expressão, o tempo todo tinha festa, o tempo todo tinha isso. Então o Chuck, ele não tinha paz, ele trabalhava na loja de automóveis como gerente, ele tinha que cuidar da casa, porque ele tinha que arrumar mulheres, levar mulheres para casa, além do Louis, que também trabalhava na loja. Ele tinha que arrumar mulheres para eles, ele tinha que comprar bebida alcoólica para as festas, tinha que providenciar tudo para aquelas orgias. Até que chegou um dia que ele não aguentou mais, ele chegou em casa cansado, não tem ninguém na casa, mas ele se dá conta que os quartos estão com as luzes acesas, ele vê que os quartos estão trancados. Ele perde a cabeça, porque o quarto dele também estava sendo usado por alguém. Ou um casal, ou mais de alguma pessoa, não sei, mais de 2 pessoas tendo relações sexuais. Então ele perdeu a cabeça. Então foi quando ele pegou aquela mesinha e jogou pela janela. Quando ele jogou, foi uma televisão junto e caiu em cima daquele carro conversível. Eles se assustaram, né? Saíram dos quartos, colocando aí as roupas, se vestindo, e os visitantes lá da casa, os hóspedes, saíram correndo e não quiseram mais saber, morreram de medo do Chuck. Então o Chuck se cansou e foi embora para Denver, Colorado, que é relativamente perto aqui de Utah. E então ele abriu aqueles 2 bares para gays. Quando o negócio dele engrenou, ele começou a receber então cashier's check do banco de propriedade da igreja, chamado Zion's Bank, Banco de Sião, para fazer lavagem de dinheiro. Então ele sacava o dinheiro daqueles cheques, eles davam 10% para ele daquele valor, e o restante do dinheiro aquelas pessoas traziam de volta aqui para Salt Lake. Dá uma olhadinha, tá? Nesse vídeo, mesmo que você não entenda. Meu marido chegou, se você escutou ele me chamar. Ele me chamou de um nome diferente que a gente usa. Mas dá uma olhadinha nesse vídeo, mesmo que você não entenda inglês, como eu falei, para você ver essas pessoas dando seus depoimentos como testemunhas oculares de fatos que ocorreram aqui, envolvendo Hinckley. Chega às tuas próprias conclusões, acredita no que você quiser. Eu só vou te pedir um favor, caso você tenha tido a teimosia de assistir esse vídeo até o final, apesar de frequentar a igreja assiduamente. Pelo amor de Deus, não tenha a indecência, a cara de pau de postar comentários aqui defendendo ele ou defendendo a igreja, porque eu vou te bloquear e vou remover teu comentário, porque não tem espaço. Eu nunca peço para você que me acompanha compartilhar nenhum vídeo meu. Eu nunca peço para você ativar sininho, coisa nenhuma, porque, como eu já falei, como eu não ganho dinheiro com isso aqui, para mim tanto faz se 5 pessoas ou 50 ou 500 assistem aos meus vídeos. Agora, este aqui, eu quero te pedir para compartilhar nas tuas mídias sociais. Compartilha. Eu nunca compartilho vídeos meus no meu Facebook pessoal, mas este vídeo eu vou compartilhar, porque as pessoas precisam saber com quem eles estão lidando. E a gente, nós como ex-mormons, a gente não pode ter medo de botar a boca no trombone, a gente não pode ter medo de falar a verdade, a gente não pode ter medo de levantar a cabeça e falar: eu saí da igreja, ou eu me afastei da igreja, ou eu abandonei a igreja. Você precisa ter coragem, porque você é do bem. Eu não estou dizendo que as pessoas que frequentam a igreja não sejam do bem, mas que elas têm os valores morais delas distorcidos para poderem defender a igreja, isso eu não posso negar, porque eu tenho visto e muito. Então, por favor, compartilhe esse vídeo na tua mídia social, leva ao conhecimento das pessoas, tá? Eu vou, assim que eu tiver tempo, eu vou até esse endereço que eles falam, Rua Lakeland Drive, número 2213, se eu não me engano. Eu vou tirar foto dessa casa e vou postar
no meu Face, dizendo o que acontecia naquela casa, assim, dizendo brevemente, tá? O que acontecia naquela casa, porque a foto da casa também aparece naquele vídeo cujo link eu vou deixar aí para você dar uma olhada. Tá disponível no YouTube. Eu ainda tô processando. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.